Então eu estava dizendo que na vida é assim. A gente tinha um problema, que era o problema que a internet travava. Aí a gente pensou que era o Google. Aí resolvemos comprar uma câmera. Aí a semana. Já faz 2 semanas que a gente tá com ela. Aí semana passada a gente colocou, aí travou. A gente pensou que ter resolvido um problema e criou mais um. É meio isso que acontece com a vida da gente, né? Às vezes a gente tá ali, não, vou resolver esse problema aqui. Aí resolveu, acabou gerando outro. Às vezes a melhor coisa que tem é ficar quietinho mesmo. Vou ficar aqui quietinho, no meu lugarzinho, ó. Nessa tranquilidade. Porque pode ter certeza, você tá nesse lugarzinho tranquilo, depois vem alguma coisa e ele dá uma rasteira. Então fique nesse lugarzinho tranquilo, mas fique atento. Aliás, o zazen é muito disso também. Não que alguém vai lhe dar uma rasteira, mas o zazen ele tem essa questão de que você está com o olhar entreaberto. Ou seja, os olhos não estão fechados, nem estão arregalados, os olhos estão entreabertos. E você ainda tem um campo de visão aqui. E os samurais eles faziam desse jeito. Eles estavam praticando zazen lá, nos cavalgando, e ó, em qualquer canto fazendo zazen, ó, com esse campo de visão, assim, vendo o que é que tem ao lado. É, um olhar. Não, elas é tão automático que naturalmente meu olho está entreaberto. Eu consigo ver aqui, ó. Você levantou a mão ainda agora, não foi? Não é integração, é um movimento natural. Tenta um pouquinho, vá trabalhando essa parte para ver. É um olhar caído, natural. Olha um pouco, 45 graus assim. Ó. A tábua do queixo, como a gente diz, está renta ao chão. E o olhar está aqui, ó. É um negócio tão. Uhum. É isso, né? Alguém tem alguma questão, além do entreaberto? No que a gente vai andando, é quase que parado. Mesmo assim tem um movimentozinho ali, mas é porque o movimento é muito lento, né? No que o movimento é muito devagarzinho. Bem lento. Não, tá em movimento, porque tá andando. É. Uhum. A gente vai fazendo o movimento lentamente, procurando acompanhar a pessoa que está na frente. Né? Esse é. Vai pisando, calcanhar, planta dos pés, as pontas dos dedos vagarosamente. Mas é contínuo o movimento. Eu só paro porque tem gente parando. Exatamente. Mas é contínuo isso mesmo. Aí vai desse jeito, assim, bem de boa. Né? Fica estranho quando a gente anda desse jeito, né? Quando a gente senta desse jeito, às vezes, a mente acha um negócio meio que. Acha estranho. Porque a gente não é acostumado a essas coisas. Mas é tão bonito quando a gente consegue desenvolver uma relação com o zazen. É incrível, de verdade mesmo. Quando a gente consegue praticar mesmo o zazen. E a gente começa a observar os frutos dele, sabe? A gente começa a perceber que tem alguma coisa que está mudando, tem alguma coisa que está fazendo efeito. Aí a gente, nada apegado ao que é, aí diz, eu vou me sentar de novo, eu quero ver o que é que vai acontecer. A gente realmente consegue desenvolver uma relação com o zazen. A gente sente falta dele, entendeu? Uma intimidade.
No começo para mim era bem difícil, assim, não entendi muito bem. Aí depois, com o tempo, foi como se fosse encaixando. Uhum. No início é porque tudo reclama, né? O corpo reclama, a mente reclama, a nossa interdependência reclama. Lá vai lá para aquele troço, olha, parado olhando para o aparelho. Então, assim, então, assim, é muito. No início a gente tende a repudiar. Amanhã a gente vai estudar o livro, né, que a gente está estudando aqui no Zazen, aqui na Casa Templo, é o Nada de Especial, e tem uma parte lá que ela fala assim: ninguém vê a joia preciosa de uma vez só. Então, assim, a gente, quando olha para o Zazen, quando a gente faz o Zazen, a primeira coisa que a gente quer é distância. Eu quero isso nada. Né? É natural que seja assim, né? É natural. Mas a gente consegue ter essa intimidade. É quase um carinho que a gente faz no corpo da gente. É um carinho que a gente faz na emoção da gente, nos pensamentos da gente. É uma coisa que é realmente impressionante. Tudo isso tem, além dessa postura, tem um poder que é o poder do silêncio. Né? O silêncio ele é muito importante. O silêncio ele tem essa capacidade assim de fazer com que a gente acalme a nossa mente, acalme aos poucos as emoções. E a gente vai começando a perceber que é possível uma outra forma da gente se relacionar com a gente e depois com as coisas que estão em volta da gente. É muito precioso, Zazen. E o silêncio está por mais. Não, ele está lá, isso mesmo. Isso mesmo. Tanto é que tem pessoas aqui, os vizinhos estão fazendo alguma confraternização, e eles estavam conversando o tempo inteiro, mas tinha hora que, ó, um grande silêncio parece que se apresenta, né? Uma coisa muito. Isso é renovador mesmo, assim, eu sinto, né, que meu corpo ele fica renovado quando eu faço o zazen, minha mente, minha energia, minhas emoções, elas ficam diferentes. É o poder realmente da prática. Agora, no início é como tu tá dizendo, né? No início é muito difícil, né? Muito perturbador, né? Eu tenho uma pessoa da minha família que tentou fazer zazen, ela disse, eu vou nada, negócio muito perturbador. É si mesmo, né? É o si mesmo. Não posso nem se alimentando. É o si mesmo que é muito perturbador no início, né? Mas depois as coisas vão se acalmando. Aí, aquelas coisas que a gente via com certa dificuldade, com, sei lá, com uma estranheza, aquelas coisas parece que não nos ofendem mais. Eu me lembro que quando eu comecei a praticar, eu tinha muito medo, muito receio. Medo de tudo. Tudo que você puder imaginar, eu tinha medo. Só não tinha medo de alma. Nunca tive medo de alma, como o povo diz. Medo de assombração. Eu não. Qualquer coisa ia fazer algo, não vai dar certo. Aí depois, quando eu fui fazendo um zazen, parece que a gente vai encontrando, logicamente em nós mesmos, assim, na nossa organização, na nossa mente, uma segurança que é um negócio incrível. É uma coisa incrível. Porque a gente agora, a gente fez uma mudança importante. Que a gente colocou a segurança a vida toda em alguém, em algo. Amanhã tem um texto belíssimo no livro. Que pena que nem todo mundo leu ele. Parece só uma pessoa leu além de mim. Que é O Castelo e o Fosso. É lindo essa aula, é linda, é lindo, é lindo o texto. Então tem essa grande paz dentro da gente, né? A gente sente, quando está fazendo o zazen, às vezes, uma calmaria danada, dá vontade de simplesmente parar e se perder nele. Você não brinque, não. Você não brinque, não, de verdade. Amanhã no livro, a monja ela fala da experiência mística, né? Ela fala, a gente se senta, por exemplo, em zazen ou qualquer outra coisa, porque a experiência mística não é obrigado você estar parado em silêncio fazendo zazen, não. Outras coisas podem nos proporcionar uma experiência mística. O zazen é porque ele acontece de maneira natural, apenas através da respiração, através da presença plena, presença absoluta. Aí a monja ela é boa, mas porque ela é muito cética, ela fala,
Essa experiência pode durar um segundo, um minuto, uma semana, um mês, um ano, alguns anos, mas a nossa tendência é sempre escorregar para os hábitos cotidianos. Por isso que a nossa função é viver o dia a dia com atenção e cuidado. Olha que coisa bonita, né? Realmente a experiência mística ela acontece. Quando a gente pratica a experiência mística, ela chega. Tem uma coisa que realmente acontece. Só que ela não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é como é que eu vou viver o meu dia a dia. Porque a gente tem muita coisa concreta, muita coisa, muitas tendências, que onde é que a gente observa essas tendências? Onde é que a gente trabalha essas tendências? Não é naquele momento da experiência em si. Naquele momento da experiência, algumas coisas vão perdendo força. Mas no dia a dia, quando eu estou acostumado a maltratar a Bianca, aí ela chega, eu tive essa experiência, eu fiquei cuidando do meu dia a dia, eu agora vou me relacionar com ela de uma maneira diferente. Onde é que foi? Não foi lá naquele momento, não. Foi aqui, ó. Aqui no dia a dia. Isso é muito zen. E quando a gente está no zazen assim, que começa a ver os frutos, é um negócio maravilhoso, entendeu? É uma coisa maravilhosa. E o que é melhor, pessoal, você pode fazer isso em qualquer lugar, estando em silêncio ou não. Quando a gente está assim num lugar que tem mais pessoas, né, numa comunidade, é mais fácil da gente praticar. Porque a gente se sente encorajado, a gente tem uma questão de uma interdependência que é formada. E só que a maioria, por isso que é bom ver alguns quando volta assim, tá entendendo? Porque quer dizer que o Zazinho ali tocou em algum ponto, tá entendendo? Ou seja, eu tive algum momento ali de lucidez, algum momento assim de uma grande calmaria. Por isso que às vezes as pessoas voltam. Só que às vezes a dor, o incômodo é maior do que a paciência de sentir alguma outra coisa. Natan, meu filho, tu pode vir só um pouquinho mais para cá para eu poder te ver também? Eu lembrei agora que você falou há 15 dias sobre a paciência. Sim. E aí faz parte disso. Isso mesmo, faz parte da paciência. Tem que saber esperar, entendeu? A vida também é uma grande espera, sabe? O problema, às vezes, da gente é que a gente toma uma atitude e quer que as coisas se concretizem rapidamente. Isso tem a ver com karma. A gente lança o bumerangue. É bom comparar o karma como um bumerangue. A gente joga o bumerangue, deixa tá lá o bumerangue. O bumerangue tá, ó. Depois ele volta. A gente estiver atento, a gente pega. Quando é uma coisa boa, é muito bom. Só que às vezes as pessoas não entendem essa questão da percepção do que é o karma na visão budista. Na visão budista não é assim. Sei lá, eu menti para alguém, alguém vai mentir para mim. Não é isso. Eu fiz alguma coisa negativa para alguém, alguém vai fazer essa mesma coisa negativa para mim. Não é exatamente isso como as pessoas pensam. Não é assim, olho por olho, dentro por dentro, não. Dentro por dentro. Não é bem assim que funciona. Vamos supor que eu desenvolvo uma relação negativa com o Matheus San. Mas eu estou maltratando todo mundo. Comecei com Bianca aqui. Já me curei com Bianca e agora estou com o Matheus San. A gente desenvolveu uma relação negativa. Veja, dependendo quais sejam as condições que depois um ou outro se encontre, aquela tendência negativa que a gente tem, por exemplo, de um com o outro, aquela tendência ela não se manifestará mais, dependendo de quais sejam o quê? As causas e as condições que a gente está. Eu não sei se dá para vocês entenderem, só com esse exemplo assim, mas se de repente a gente tem um hábito, uma tendência negativa de alguma coisa, dependendo de qual seja depois a condição que a gente esteja, aquela tendência negativa que a gente tem, ela não vai se materializar da mesma forma, com a mesma intensidade,
do mesmo jeito. Não porque as condições que eu estou envolvido agora é diferente. Então pode vir aquele fluxo, só que aquele fluxo não tem como ele se manifestar, porque eu estou em outras condições. Por isso que no budismo fala-se muito em causas e condições, em interdependência, que a gente precisa ter uma interdependência boa, que a gente precisa jogar as sementes positivas, que é para poder essas sementes positivas darem seus frutos e aquelas sementes negativas que a gente tem serem brotarem com menos força, com menos intensidade. O nome disso é mérito. Mérito. Só que quando a gente fala em mérito, aí tem uns espertinhos, na verdade maliciosos do mal, bem malicioso mesmo do mal mesmo, querem falar em mérito, você sabe, no sentido da meritocracia. Não é bem isso que a gente fala, né? Aí já é outra concepção. Mas é interessante você analisar a vida nessa perspectiva. A gente estava aqui hoje arrumando, né? Aí a gente estava ali arrumando, que tem 2 quartos aqui, que o pessoal, como vem, fica, a gente estava arrumando ali. Eu disse, eu vou comprar uma cama para botar aqui, nesse outro quartinho, que não tem cama. E vou arrumar bem direitinho aqui. Aí eu fiquei pensando, já tá tão bom aqui, já tá tão bom aqui, não é? Tá tão assim, pelo menos para mim, para algumas pessoas que eu converso, tão aconchegante assim. E a gente, mesmo do jeito que a gente funciona, a gente consegue fazer as coisas. A gente consegue fazer as coisas. A gente conseguiu comprar isso aqui. Só a gente não pagou. A gente conseguiu comprar isso aqui. A gente consegue ter uma estrutura boa que dá para a gente poder praticar aqui. Né? Isso é ou não é mérito? É. Mas só que eu não posso dizer que é o meu mérito, porque não é só o meu mérito. Existe toda uma interdependência para poder essas coisas aqui funcionarem. Na sua vida é do mesmo jeito. Não pense que não, porque é do mesmo jeito. Para poder sua vida funcionar do jeito que ela está funcionando, existe uma grande interdependência que lhe mantém. Eu não estou falando de questões financeiras só, não. Não é nem isso. Né? Questões financeiras, isso também acontece, mas é mais do que isso que eu estou dizendo. Por exemplo, essa prática aqui, ela existe em função do meu trabalho, em função da minha família, em função da família da minha família, em função da vida das pessoas, das doações que as pessoas fazem. Aí o ego, se a gente não tiver cuidado, o ego vai dizer, sou eu. É assim que o ego funciona, tá entendendo? E o budismo, ele fala do não eu, né? Ou anátema, não eu. Porque a melhor maneira da gente fazer com que um mérito, uma coisa positiva, não acabe, é jogando isso para as outras pessoas. É uma coisa que eu, de vez em quando eu recomendo. Quando eu converso com algumas pessoas que têm algumas experiências, digo, meu filho, não fique com essa emoção para você sozinho. Quando você sentir um estado de paz, de alegria, de felicidade, uma emoção positiva, você jogue isso para que outras pessoas também sintam. Isso é muito precioso, entendeu? Porque é muito egoísta e nos tanto seca se a gente for querer ser feliz sozinho. Então você, ó, eu compartilho. Eu compartilho. Para que as outras pessoas também possam sentir essa coisa boa que eu estou sentindo. E aí o nosso mérito, ele nunca vai secar. Essa gota d'água nunca vai secar. Entendeu? Um sorriso que você dá pode transformar a vida de uma pessoa. Parece mentira, mas é verdade. Uma palavra que você diz pode enterrar ou fazer com que uma pessoa ressuscite. Né? E a gente precisa ter essa responsabilidade. Como é que a gente transforma a vida da gente? Como eu estava dizendo, é assim. A gente transforma a vida da gente, a gente transforma a humanidade desse jeito. Não é assim nessa vidinha que a gente às vezes, né? Essa é uma vidinha tão insignificativa. Não é não. É uma vida muito significativa. É uma coisa muito significativa a vida da gente. Dependendo de como a gente se relaciona com o outro, a gente pode fazer coisas grandiosas.
para beneficiar as pessoas, entendeu? E a gente precisa aprender uma coisa, às vezes, que é deixar a nossa pauta puramente individual de lado. Isso é muito difícil para a gente. É muito difícil. É a coisa mais difícil que tem. É a gente deixar os nossos afazeres, as nossas obrigações de banda. Não, vou deixar isso aqui de lado para isso aqui que é maior. É muito difícil da gente fazer isso. E se a gente está sofrendo, é quase impossível. Porque quando a gente está sofrendo, o sofrimento ele diminui a nossa percepção da realidade. Entendeu? O sofrimento ele apaga a nossa percepção. A gente fica preso ali naquela bolha. Amanhã o capítulo vai falar sobre isso. Aí de repente a gente vai percebendo que existe um bote, um barquinho e um remo. E a gente disse, eu vou pegar esse remo aqui agora, esse barquinho, eu vou andar um pouquinho mais. E a gente começa a se distanciar dessa dor que a gente sente, dessa coisa existencial às vezes, dessas emoções negativas, desses pensamentos negativos. A gente vai se afastando um pouco. À medida que a gente se afasta, aquela dor, aquele castelo já não é tão poderoso como estava antes. Simplesmente que a gente se afastou e começou a olhar. Aí quando a gente se afasta um pouco e vê em volta, diz, nossa, como aqui fora é bonito, como aqui fora é interessante. Tem pessoas aqui no parque, tem pessoas aqui fazendo outras coisas. Por isso que é importante a gente ter uma prática que nos permita enxergar além do sofrimento. Porque o sofrimento ele faz assim na gente, ele é uma viseira. A gente olha, o olho da gente bate naquele sofrimento ali e volta. Bate ali e volta. O que é o zazen? O zazen é uma maneira da gente ter um contato com a mente da gente, com as emoções da gente e começar a penetrar nessa dor. Começar a entrar nesses incômodos. Eu não baixava o físico, o incômodo físico, ainda tem esse, mas perfura. Eu me lembro que no início eu não sabia explicar muito bem isso. Eu dizia, o zazen é como se pegasse um ferro quente e fizesse assim na gente. Aí as estruturas que a gente tem, aquelas duras, enrijecidas, negativas, elas vão se desfazendo tudo. É incrível, só no ato de você sentar e ficar em silêncio. Por mais barulho que tenha. Você viu, tem pessoas conversando aqui, o outro parece que está lavando alguma coisa ali, sei lá, uma máquina, né? E, ó, uma maquita, né? E fica em silêncio, silêncio interior, esse negócio que renova muita gente. Quando a gente faz retiros relativamente grandes, é incrível que a gente, quando sai, o olhar da gente brilha, o olho brilha, a audição, a gente escuta, né? O ouvido vai buscar o som, o ouvido parece que vai buscar o som lá longe. Hoje de manhã eu estava aqui em casa, aqui também, né? Eu estava em casa ali, e aí um som magnífico. O que será que aconteceu? Isso aqui? E foi? O que foi que aconteceu? Aí eu estava preparando a aula de amanhã, para a gente encerrar aqui. Estava preparando a aula de amanhã. Preparei. Eu disse, eu vou lá no zazen agora. Eu disse, nem liguei esse bicho aqui. Eu disse, eu vou lá no zazen agora. E aquele som na minha cabeça. O sonzinho na minha cabeça. Quando eu cheguei, era um sino dos ventos. Um sino que tem aqui do lado direito, que foi Tassiana que comprou. Já é o segundo sino, né? Mas meu ouvido, ele captou aquilo, sabe, de uma maneira magnífica. E ficou esse som dentro de mim. Mas eu estou numa situação emocional relativamente boa. Ou boa. Porque já teve outra pessoa que uma vez eu praticar aqui, com outro sino que tinha lá em casa, a pessoa detestou. Depois das vezes, ô monstro, tira esse sino, por favor. Eu digo, não, tira não. Tira não. Porque olha a nossa tendência é pensar que a perturbação vem de fora. É você.
É o sim. Tem a opção de comprar de madeira. Isso Ele mesmo. faz, é outro barulho. É outro barulho. Isso mesmo, isso mesmo. Mas é incrível, assim. A gente é muito complexo e muito simples ao mesmo tempo. Mas quando a gente vai fazendo esse mergulho interior assim, é incrível como a gente vai renascendo, entendeu? Vai renascendo, vai ressignificando a vida. Naturalmente. Não precisa um pensamento muito filosófico, uma chave para resolver todos os problemas da minha vida, não. Isso naturalmente vai acontecer. Intuitivamente as coisas vão acontecer. Só porque eu me sentei e dei uma oportunidade para o silêncio, a vida vai se refazendo. Essa intimidade com os zazen é muito interessante. Certo. Que os méritos da nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Pessoal que está em casa, um abraço, tchau, tchau.